estágio, Pronto, problemas. gente. Então, a nossa aula está iniciada, a gravação, tá? A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de tópicos. Algum de vocês conseguiu dar uma olhadinha no texto, né? Já para trazer uma perspectiva, né? Do que a gente vai discutir hoje. Alguém conseguiu passar um olhinho? Dar uma lidinha no texto. Quem me ajudaria nesse processo? Eu acho que vocês não deram uma lidinha no texto antes. Então, vocês vão ter que confiar cegamente que a minha leitura e a minha opinião do texto, né, é verdadeira. Né? Porque já que vocês não conseguiram ler antes de mim, né, para a gente poder debater, para vocês virarem para mim e dizer, eita, a professora está dizendo uma bobagem arretada. No texto não tinha nada disso que ela está falando. Por isso que eu tomei o cuidado, gente, de repassar para vocês todos os textos com antecedência. Então, já está tudo disponível, tanto no Teams, quanto eu sei que já foi disponibilizado para vocês também por outros canais. Então, please, tentem dar uma olhadinha no texto antes da gente começar a aula, tá bom? Mas bora lá. O título do texto, que é o texto 2 da nossa disciplina, chama-se Um Olhar sobre a Educação Moderna no Século XXI, ou seja, na atualidade. A educação, né, hoje em dia, certo? Lembrando que a maioria dos textos com os quais a gente está trabalhando, eles ainda são textos, né, pré-pandemia, né? Acho que só o último texto que a gente vai discutir, que já é um texto escrito, tá? Só tem uma matéria de um site, né, que é um texto escrito já falando sobre a pandemia, certo, gente? Então, se além de todos os desafios que a gente enfrenta na educação, que a gente já vinha enfrentando na educação para o século XXI, né, a pandemia veio somar ainda mais, elevar esse nível de desafio a, sei lá, uma proporção exponencial, né, para a gente, como a gente já vinha conversando na semana passada, tá? E aí o texto, ele já começa dizendo para a gente o seguinte, ele fala de alguns conceitos, tá, que são importantes da gente ter mais ou menos um domínio, certo, gente? O primeiro conceito que ele traz no texto é para a gente entender, né, a ideia de educação hoje em dia, a gente tem que entender como que as ciências sociais, elas entendem a realidade social, tá? Para poder... Lembrando que na aula passada a gente falou isso, a escola ela não é descolada da sociedade, ou pelo menos não deveria ser, né? Ela é um microcosmos, ou seja, uma representação da sociedade na qual ela está inserida, tá? Então a gente viu que a escola, então, em tese, tem de refletir o momento, né, social, o contexto histórico que ela está inserida. Boa noite para quem está entrando agora, tá? E aí o autor começa a trazer com a gente o conceito de modernidade. Se eu perguntasse para vocês, né, o que esse conceito, o que essa ideia remete para vocês? Modernidade. O que é que vocês diriam para mim? Modernidade. Vocês podem colocar aqui no chat uma palavra, uma pequena frase, ou se quiserem podem abrir o microfone mesmo e digam para mim o que significa essa palavra, modernidade. Construção. Oi? Construção. Construção. A ideia de modernidade para você passa uma ideia de construção? Pode ser, por que não? Nelidiane está falando aqui a ideia de novo, renovado, né? A gente é muito comum fazer essa associação do que é moderno, né? Ser aquilo que é considerado novo. Aí já Sabrina diz para a gente que é alguma coisa relacionada à atualização, tá? E se eu perguntasse para você... Oi, diga, Gi. Profe, talvez globalização sempre associo com modernidade, com o avanço das épocas do tempo. Avanço das épocas do tempo, tá? Aí você falou aí de um conceito, né, que a gente já discutiu, mas que ele é bem recorrente e é bem atual, que foi o de globalização. Certo. A gente pode já falar disso daí, até porque quando eu for explicar bem direitinho, né, a periodicidade desse conceito,
vai fazer sentido isso que você está falando e que as meninas também estão falando. Agora, se eu perguntasse para vocês, se moderno ou modernidade, como vocês falaram, é construção, é transformação, é o novo, é uma atualização, é um mundo globalizado, qual seria o contrário de modernidade? Qual seria o contrário ou o oposto, digamos assim, de modernidade? Eu acredito que seria, né, ficar preso às coisas. Eu acho que seria retroceder. Ficar preso a coisas estagnadas, retrocesso. É uma coisa retroceder no passado, né? Não evoluir. Não evoluir. Certo. Ótimo, tá? E aí, quando a gente for dar uma olhadinha, né? Joana botou ali no chat que é a perspectiva do antigo, do contrário, do oposto à modernidade, é a questão da antiguidade, algo que é antigo, né? Algo que é passado, tá? Mas aí esse conceito de modernidade que o autor traz para a gente, ele está se referindo àqueles períodos históricos que a gente já vem conversando em outras aulas. Lembram lá que eu já falei para vocês dos períodos históricos, né? Pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, o autor, ele vem falar para a gente... acho que o microfone de Camila está ligado. Pronto, desligou. Ele vem falar para a gente, né, que essa modernidade, justamente, ela vem, essa ideia, né, daquilo que é moderno, está relacionado a uma perspectiva de tecnologia, tá, gente? Né, de transformação. E aí ele vai falar de um determinado período histórico e de como, né, essa mentalidade social, do que diz respeito a uma ideia de modernidade, vai influenciar na educação, tá? Mas também um outro conceito que eu queria trazer para vocês, certo? É o conceito da pós-modernidade. Se a gente já mais ou menos entende, tá? Que modernidade, pelo que vocês falaram, é transformação, né? É ideia de novo. O que seria uma pós-modernidade, certo? Ou ainda um outro conceito que tem no texto, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. Vocês pagaram alguma cadeira de sociologia, gente? Me tirem essa dúvida. Pagaram alguma cadeira de sociologia alguma A vez? gente pagou fundamentos socioantropológicos. Da educação. Isso. Certo. É porque é uma expressão que é muito comum, né, da sociologia, até porque, né, foi um grande sociólogo que desenvolveu essa teoria, que é a chamada modernidade líquida. Vocês já ouviram falar sobre isso, certo? Ou se ouviram falar num cara chamado Zygmunt Bauman, né? Que é um sociólogo polonês que morreu recentemente, né? Mas foi era um dos grandes pensadores do fim do século XX e início do século XXI, certo? Morreu há alguns anos atrás, foi assim uma tremenda perda. Agora o cara era de uma lucidez fantástica, né? Os livros que ele constrói, que ele construiu ao longo da sua... mais de 40 livros ao longo da sua trajetória, né? E ele fazia muito bem essa análise, né, de como as relações sociais elas estavam se desenvolvendo, tá? E como, né, as transformações econômicas, as transformações políticas influenciavam nas relações, né, sociais entre as pessoas. Tem um livro do Bauman que eu gosto muito, mas toda vez que eu leio, meio que fico meio deprimida e desenganada da humanidade, que se chama O Amor Líquido, porque Bauman gosta muito disso, tá, gente? Tudo dele é líquido, certo? Eu vou passar um trechinho de um vídeo aqui para vocês, para explicar para vocês por que ele fala muito isso, né? E aí ele tem esse livro chamado Amor Líquido, que é justamente onde ele vai analisar mais a fundo essas relações afetivas entre as pessoas, não só o amor, né, eros, né, o amor entre namorados, né, entre marido e mulher, enfim, mas também o amor na ideia de fraternidade, né? Como essas relações, elas estão sendo transformadas por conta, né,
da mudança, como foi bem citado aqui, globalização, né? A questão da tecnologia, como é que as relações elas estão, né, sendo estabelecidas. Eu fico pensando, né, se o Bauman tivesse vivo esse ano, o que ele não diria para a gente, né, sobre essas novas relações que precisaram se estabelecer através, né, de plataformas e de aplicativos, de ferramentas digitais, onde tudo é o home office, onde tudo Está mudo. Professora, para mim, pelo menos, está mudo. Pronto, tirei. Alguém me colocou muda. Alguém ativou o mudo para mim. Que não. Bom, e aí eu estava falando para vocês que a gente vai ver um videozinho, certo? Que eu trouxe para falar um pouquinho sobre esse conceito do Bauman, da modernidade líquida, que é justamente essa ideia de pós-modernidade, que é esse momento que a gente vem vivenciando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês o vídeo com o áudio, tá? Deixa eu botar aqui para compartilhar. E aí eu quero que vocês me confirmem se vocês estão conseguindo, tá, ouvir o áudio, tá? Deixa ele abrir aqui para vocês o vídeo. Estão vendo, gente, meu Media Player? Eu peço que vocês falem, porque como eu venho para cá, eu saio do chat. Aí eu não vejo. Pronto. Deixa eu tentar dar o play agora para ver se vocês ouvem, tá? Eu também peço que assim que vocês ouvirem, né, quando começar a rodar, vocês, professora, estamos ouvindo, professora, não estamos ouvindo, tá? Deixa eu dar o play aqui para vocês. Espera aí que vocês não vão ouvir, porque eu esqueci de ativar o negocinho do som. Vocês não iam ouvir nunca. Toda vez eu esqueço disso. Então, deixa eu parar a apresentação. Aí eu vou de novo. Porque tem que habilitar um trechinho, que é justamente aonde o botão para pegar o som do meu computador. Então, deixa eu botar aqui de novo agora. Incluir áudio. Agora, eu não tinha feito isso. Então, bora lá de novo para a tentativa. Estão ouvindo? Modernidade líquida. Vivemos em tempos líquidos. Deu para ouvir? Dá. Deu, Gil, tá sim. Ótimo, ótimo, ainda bem. Então, vou botar do comecinho de novo, tá? Aí eu quero que vocês fiquem bastante atentos, porque como é um vídeo pequenininho, é uma síntese, certo? Do que o Bauman pensa. Eu posso deixar para vocês no final da aula o link de uma palestra que o professor Leandro Carnal, acho que o professor Leandro Carnal, acho que, se não todas, mas muitas de vocês conhecem, ou já ouviram falar, uma palestra que o professor Carnal deu em 2015, falando sobre o Bauman e sobre essa ideia de modernidade líquida. Fantástica a palestra dele. Não dá para passar agora porque o vídeo ele é grande, porque é a palestra completa. Eu peguei só esse videozinho bem explicativo para a gente, tá? Vamos assistir. Qualquer coisa vocês fiquem marcando aí algum ponto que chamou a atenção de vocês, depois a gente discute. Modernidade líquida. Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Foi o que disse Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que preferiu definir o que muitos chamam de pós-modernidade como modernidade líquida. Segundo ele, que é um dos pensadores mais influentes do final do século XX, foi-se o tempo em que os conceitos, as ideias e as estruturas sociais eram sólidos, rígidos, estáveis e previsíveis. Nos tempos de hoje, as certezas escorrem pelos dedos das mãos. A realidade da sociedade contemporânea é permanentemente incerta. Em seu livro Modernidade Líquida, escrito em meio àquele alvoroço mundial por conta do bug do milênio em 2000, ele aborda 5 tópicos básicos: a emancipação, a individualidade, o tempo e espaço, o trabalho e a comunidade. Vamos entender a essência de cada um deles.
A emancipação, segundo ele, é o fato de as pessoas passarem a ser agentes ativos e questionadores da sociedade. E se por um lado existe uma busca pela liberdade, há também uma maior responsabilização individual. No aspecto da individualidade, Bauman demonstrou ter uma perspectiva pessimista. Ele acreditava que a identidade tem sido moldada pelo consumo e que o indivíduo tem feito escolhas e agido por si mesmo, sem considerar atributos como cooperação e solidariedade. No quesito tempo e espaço, ele ressaltou a tecnologia como um agente de fragmentação desse conceito. Segundo ele, o espaço fica maior com máquinas mais velozes e eficientes, e cada vez cabem mais coisas dentro do mesmo período de tempo, já que os eventos são simultâneos, o que também acaba ampliando o espaço. Em entrevistas mais recentes, ele chegou a abordar a questão da instantaneidade que se amplificou com o fenômeno das redes sociais, em que a urgência de ir a algum lugar é menor devido à existência de um espaço virtual no qual podemos ir a qualquer local no instante em que quisermos. Sobre trabalho, ele afirmou que na modernidade líquida, o desemprego é estrutural em sociedades prósperas, uma vez que as relações profissionais são instáveis e efêmeras. Ele destacou ainda que o progresso vem a partir da confiança em si mesmo e no desenvolvimento de estratégias e ações de curto prazo. E no quinto tópico, ele abordou o enfraquecimento do conceito de comunidade, uma vez que a sociedade estabelece hoje seus laços em forma de rede por meio de conexões que são feitas e desfeitas com base em interesses contextuais. Como eu falei para vocês, tá? Ele é um vídeo bem curtinho, certo? Eu posso disponibilizar o link dele também para vocês se quiserem revê-lo, tá? Vou voltar aqui para a nossa aula para que a gente possa discutir um pouco sobre, tá, o que o vídeo trouxe. Lembrando que ele é uma síntese, certo, gente? De todo um pensamento, né, que permeia a obra de Bauman, ou seja, mais de 40 livros, certo? E aí, se eu perguntar para vocês, né, por que ele chama, ou que deixou aparecer no vídeo, por que ele fala que o que a gente hoje entende como pós-modernidade, então, gente, o que o Bauman está falando é o momento, né, de hoje, o momento de agora, tá? Então, ele não chama de pós-modernidade, ele chama de modernidade líquida. Por que o Bauman falou sobre isso? O que é que o vídeo traz? Por que ele utilizou essa expressão tão intrigante, modernidade líquida? Por que ele fala assim? O que é que vocês perceberam do vídeo? Gostaria de falar. Ô, Ju, eu achei interessante quando ele diz... Só um minutinho. Quem está falando é Kátia, é? Eu percebi que ele fala, quando ele fala da modernidade líquida, ele se baseia no hoje, no trabalho, na emancipação, na modernidade, no campo e espaço da velocidade que as redes sociais afetam as pessoas, na emancipação de tudo. Quando ele fala dessa modernidade líquida, ele faz uma conjunção de tudo o que está acontecendo hoje, da importância que as pessoas estão dando para a sua vida pessoal em questão de modernidade, de tudo novo, tudo moderno demais. Assim. Eu entendi mais ou menos isso. Boa, Kátia, é uma perspectiva boa. Quem mais gostaria de explicar por que o Bauman chama de modernidade líquida? Ô, professora... Oi? Eu achei interessante quando ele associa, né, a parte do líquido, diz que as certezas elas escorrem pelos dedos das mãos, né, que hoje em dia a gente não tem certeza mais de nada, as coisas mudam o tempo todo, a modernidade tá... Você compra hoje em dia um celular que você acha que é super moderno, amanhã já tem um outro lá na frente que já ultrapassou o seu. Então, assim... As coisas estão muito rápidas, a gente não consegue mais ter uma coisa sólida. E sim, as coisas estão líquidas porque elas estão indo embora muito fácil. Vêm muito facilmente, mas também vão embora facilmente. É uma ideia de... As coisas são muito efêmeras, são muito transitórias, né? Que é justamente o mote do que o Bauman fala, né? De quando ele diz que a modernidade...
que é essa modernidade que eu pedi para vocês descreverem, que é a modernidade que mais ou menos a gente pode datá-la do século XIX, né? Depois da segunda Revolução Industrial, né? Existiam certezas, né? Existiam questões concretas que davam segurança às pessoas. E aí a gente tem uma mudança radical quando a gente chega para o século XX, certo? E todas aquelas certezas que se tinha, não se tem mais. Então, aquilo que era sólido agora, né? Aquilo que a gente era concreto, a gente pegava, a gente pisava, a gente segurava, a gente tinha um formato, agora é líquido, né? O líquido, o que é que acontece? O líquido escorre pelos dedos, o líquido, se eu colocar no recipiente quadrado, ele fica quadrado, se eu colocar no recipiente, pegando a lógica da física mesmo, né? Dos elementos, né? Das formas físicas, né? Dos estados físicos, perdão, né? O líquido, ele se molda de acordo com o recipiente onde ele está. Então, o Bohm, ele pega essa metáfora, essa ideia, né, de fluidez. O que é fluido? Algo que está passando, tá? Então, é justamente essa ideia do fim das certezas, né? A era das incertezas, certo, gente? E aí ele vem falar de 5 pontos, né? Que são 5 pontos que, se a gente se ater a alguns deles, e o texto vai trazer para a gente também, eles são bem importantes para a gente entender a sociedade que o Bohm faz essa leitura e como que a escola está dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, ele fala do conceito, né, da emancipação, né, que é justamente o indivíduo, ele passa, né, a ter mais, porque ele tem mais acesso à informação e ao conhecimento, graças à internet, ele passa, né, a se sentir mais livre, mas ao mesmo tempo ele tem que se sentir mais responsável por aquilo que ele escreve, por aquilo que ele diz, né? Até porque, como a gente fala, né, quando a gente está nas redes sociais, quando a gente está na internet, a gente tem que tomar muito cuidado como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou me relacionar. E aí ele fala nessa ideia de emancipação, na ideia de que o indivíduo ele está muito mais livre para buscar suas informações, seus conhecimentos, tá? E um outro aspecto... Professora, Oi, diz. É interessante que ele fala isso no vídeo, como a gente sendo um sujeito mais questionador da sociedade, né? Mais livre para isso, para questionar, para dizer, não é assim. Que antes nós talvez éramos presos ao que as outras pessoas diziam, ou que a sociedade impunha para a gente. E hoje em dia, não, nesse tempo moderno, nessa modernidade líquida, né? Isso. Que a gente é mais questionador. A gente, não, por que tem que ser assim? Eu posso fazer diferente, não precisa ser igual a todo mundo. Eu acho que essa emancipação, por mais que ela venha com algumas responsabilidades, é uma coisa muito boa. Eu acho que a gente tem que, principalmente nos nossos alunos, a gente precisa ensiná-los a isso, a questionar, a buscar, a procurar saber o porquê de todas as coisas. A ideia de autonomia, né, que a gente tem falado tanto, né? A gente tem que possibilitar aos nossos estudantes, ou seja, o protagonismo, né? Que desde Freire se falava, né? A pedagogia da autonomia, uma das perspectivas freirianas, né? E hoje está de novo isso muito em alta, por exemplo, na BNCC, né? O protagonismo do estudante. E aí o Bohm vinha falando sobre isso, né? Sobre essa característica dessa nova geração, desses novos tempos líquidos, essa emancipação. Mas aí, como eu falei, é legal? Mas com isso traz responsabilidades. E a grande questão as pessoas estão lidando ou estão sabendo lidar com esse poder, com essa liberdade de forma responsável, né? Ou muitas vezes o que a gente vê aí é a galera, né, dizendo que isso é minha opinião e, na verdade, está praticando algum tipo de preconceito ou até mesmo, quem sabe, crimes de ódio, né? É uma coisa a se refletir também. E, em relação à individualidade, é uma característica, né, do mundo capitalista, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, certo? O indivíduo, ele acaba se colocando como o mais importante de tudo. E aí é um grande problema
Porque vai de encontro ao último tópico, que é justamente a ideia de comunidade, tá? Que nós deveríamos viver em comunidade, e como comunidade, né, ser mais importante do que os indivíduos. Os indivíduos são importantes, mas eles jamais podem ser mais importantes do que o coletivo, certo, gente? E uma outra coisa uma outra característica, um outro ponto é o da questão da relação do trabalho, né? E infelizmente a gente está vivenciando isso, certo? Bauman, quando ele escrevia, ele se referia, né, às formas de relação trabalhista dentro de uma lógica capitalista, tá? Que é justamente aonde os empregados vão perdendo cada vez mais os seus direitos, com essa ideia de liberdade. E agora eu posso negociar com o patrão, aquela coisa toda. Mas, na verdade, é uma perda, certo, de direitos. E o que é que acontece com isso? Uma possibilidade muito maior de desemprego. E a gente está vendo isso no Brasil agora, né, com a chamada reforma trabalhista, né, gente? Que, assim, uma série de conquistas no tangente a direitos que nos respaldam os trabalhadores estão sendo, né, gradativamente atacadas e destruídas. Direitos que foram adquiridos com os anos, que hoje estão sendo decepados, né? Isso. E o pior é que ainda tem trabalhadores que acreditam que isso é uma inovação de melhora. Pois é, porque a gente vê o exemplo máximo disso, né, é a cultura norte-americana, né? De fato, nos Estados Unidos existem pouquíssimas leis trabalhistas, né? O cara, assim, o patrão, ele chega, negocia com o empregado, né? Mas, ao mesmo tempo, se aquele empregado for demitido, certo? Não tem respaldo, não tem, é bem mais complicado. E é esse modelo que se acha que é maravilhoso, que se quer implantar aqui, tá? No Brasil. E isso é muito, muito complicado, porque se você parar para pensar, qual é o patrão que é bonzinho, que vai querer, né, dar as vantagens, né, ou oferecer o que é bom e o que é melhor para o trabalhador? Não, o patrão ele está interessado em comprar a tua força de trabalho. Se tu não serve mais ou se tu não está correspondendo, sai tu que tem uns 3 ou 4 atrás ali querendo a tua vaga, né? E é justamente essa lógica do medo, né, que muitas vezes faz com que nos sujeitemos, né, a várias questões. Então, por exemplo, essa lógica, o Bauman se inspira tanto em Freud, se a gente for estudar um pouquinho mais sobre o Zygmunt Bauman, né, que da modernidade líquida, ele se inspirava em Freud e ele também pegava algumas coisas do Marx, né? Tanto é que essa ideia de líquido, ele pega do Freud, mas a ideia de fluidez, de quebra do sólido, é do Marx. Porque tem acho que a principal obra de Karl Marx, né, que é o Manifesto Comunista, a primeira frase do Manifesto Comunista é o seguinte: tudo que é sólido se desmancha no ar, tá? É a primeira frase da principal obra do Marx. Tudo que é sólido se desmancha no ar. E sólido, aí ele está justamente falando das certezas, tá? Que a tendência é que isso deixe de ser certeza. Então, Marx falava isso lá no século XIX e no século XX o Bauman vem mostrar que ele já estava certo. Só que a grande questão é que, agora já entrando aqui para a discussão que o texto traz para a gente, né, essa modernidade que acontece mais enfaticamente a partir do século XIX, né, onde a gente tem aí o boom das indústrias, né, as novas formas de extração de energia, porque por muito tempo as máquinas nas fábricas funcionavam com a energia a vapor. Então, tome carvão para cima, poluente que só morria na atmosfera, tá? E aí, quando a gente tem a segunda revolução industrial, que é no século XIX, aí a gente tem a eletricidade, né? A energia fóssil, os combustíveis fósseis, tá? Que é justamente, tira um pouco a questão do vapor, aí você vem a questão da utilização, né, da eletricidade e do petróleo, e dos derivados do petróleo, que são os combustíveis fósseis, tá? E isso permite uma transformação tamanha na sociedade, inclusive nas relações de trabalho, né?
Porque antes disso, as relações trabalhistas se davam muito no que dizia respeito, né, à honra, compromisso, tá? A partir dessa industrialização, aquela coisa assim, né, bem mecânica mesmo, isso muda. Então, essas tecnologias e essa industrialização, ela vai promover transformações no que diz respeito a relações de trabalho, no que diz respeito ao acesso e produção de tecnologia, a produtividade, ou seja, se produz muito mais do que antes era produzido, a ideia de aglomerações humanas, né? As pessoas vão começar a morar próximos às indústrias, então os centros urbanos vão ser mais importantes do que os interiores, do que a zona rural, tá, gente? Então, essa ideia de modernidade, ela vai estar diretamente associada à ideia de progresso, tá? A ideia de progredir, tá? De avançar. Pensou modernidade, como a gente está falando aqui de progresso. Só ressaltando para não ficar claro na cabecinha de vocês. Bauman não está falando dessa modernidade. Bauman está falando da pós-modernidade, a qual ele chamou de modernidade líquida, que é os tempos de agora. Isso que eu estou falando para vocês é a modernidade lá do século XIX, tá? E aí o que a gente tem? Um tempo de façanhas imensas, né, com a questão da descoberta da luz elétrica, telefone, fotografia e tantas outras coisas, certo? E de inseguranças assustadoras, né? Justamente porque você conseguia descobrir tantas coisas e aqui essas mesmas coisas abalavam as certezas. Daí a ideia de insegurança, né, assustadora. E aí a gente vai ter uma supervalorização, né? Ou tudo que era pensado era pautado em uma única questão, que era a questão da razão. A razão determinava tudo. Então, a gente vai ter uma mudança cultural muito significativa, certo? Porque antes dessa modernidade, a gente tinha, né, no que diz respeito às questões filosóficas, as questões, né, de análise de mundo, de análise da natureza, a gente tinha uma perspectiva teocêntrica e metafísica. O que é o teocentrismo, gente? Alguém já falou para vocês sobre isso? Sobre o que é o teocentrismo? Que Deus era o centro de tudo. Isso. Que toda a explicação, né, estava em volta, né, de uma determinada divindade, certo? E as explicações, elas eram metafísicas, ou seja, para além da física. Então, não tinha explicação, não havia explicação científica, não havia essa preocupação por se debruçar sobre os fenômenos da natureza, por exemplo. É assim porque a divindade tal quis, porque Deus tal quis, porque o Deus dos cristãos quis, enfim, né, explicações metafísicas. Isso, né, não combinava, esse tipo de pensamento não combinava com essa ideia de progresso, ou com essa ideia de transformações, ou com a ideia de modernidade, tá? E aí o que é que outrora era supervalorizado o teocentrismo, passa a ser dar lugar ao antropocentrismo, que é justamente, em vez de ser Deus no centro, passa a ser o homem, né? O antropo, o ser humano, o antropocentrismo, o homem no centro. E e as explicações que eram extraordinárias, elas passam, né, a ser seculares, que é justamente diferente da explicação, né, de fé, de religião. São as explicações pautadas na ciência ou nas ciências, certo, gente? Por isso essa reafirmação dessa razão, que era a base, né, a base do pensamento moderno, tá? E aí a gente tem muito essa questão, o domínio da natureza pela tecnologia, certo? Então, é agora que as principais ciências, né, a biologia, a física, a química, a própria matemática, que é bem mais antiga, mas, né, vão se fortalecer cada vez mais, justamente porque são essas ciências que nos ajudam a compreender, né, e a dominar a natureza. Que essa sempre foi a busca humana, né? Domínio da natureza. O grande problema é que esse domínio acaba desgraçando com tudo, né?
A gente não consegue estabelecer uma relação saudável, ou que a gente tem falado tanto, uma relação sustentável com a natureza, pelo contrário, né? A gente está só explorando, né? E recursos que são finitos, né? Já está dando sinal aí de problema. E aí a gente vai ter justamente o que o Bauman falou no vídeo lá, a emancipação através da ciência, essa libertação, né? Agora eu posso pensar mais livremente, não preciso seguir o que determinada instituição ou que determinado dogma diz que é para eu pensar, e é isso mesmo. Não, eu posso pensar por mim mesmo, a ideia do pensamento crítico, né, reflexivo. E aí a gente vai ter essa intervenção do mundo natural e social pela razão. Então, as relações sociais, elas também vão ser pautadas através da razão, tá, gente? Só que a grande questão isso era pensado, como eu falei para vocês, em meados para o final do século XIX. Então, existia, naquele período, uma ideia muito clara, os caras tinham certeza disso, que o século XX, né, que era o século seguinte, ele ia ser todo pautado pela razão, né? E aí a humanidade ia alcançar estabilidade, ia alcançar, né, cada vez mais o fim das desigualdades sociais. Existia um sentimento de esperança no século XX, que o século XX ia ser maravilhoso, tá? E aí eu pergunto para vocês, esses caras erraram feio ao pensarem que o século XX seria o século, né, da harmonia, do equilíbrio, né? Isso pensando a nível de mundo. Eles acertaram ou eles erraram feio? O que é que vocês acham? Quando eles pensaram que o século XX, né, de 1901 a 2000 seria maravilhoso. Erraram muito feio. Erraram. Por que eles erraram? Eles erraram sim, mas por que eles erraram? O que aconteceu ao longo do século XX que destruiu toda essa ideia que os caras tinham lá atrás? Acredito que eles criaram muitas expectativas, né? E nessas expectativas foram acontecendo ideias em cima daquilo que eles acreditavam, enfim. Houve erros políticos, pessoas que mudaram todo o conceito de ideias. Então, houve vários acontecimentos que hoje erraram feio, né? E em certas coisas até acho que nem mudou. Tem certas situações que nem mudou, continua mais ou menos parecido. Nelly botou aqui no chat, né? E no tocante à modernidade acertaram. Sim, nós evoluímos bastante no que diz respeito à tecnologia, tá? Exatamente. Mas a gente tem que entender, né, que a sociedade, ela não é só a tecnologia, né? Não. Até porque muito dessa tecnologia, ela foi usada de forma prejudicial. A tecnologia, muita coisa foi usada de forma escravizada pessoas. A tecnologia foi, de várias maneiras, usada por mal, influenciar. Então, quer dizer, foram coisas que não evoluíram para o bem. Isso. Existe a tecnologia citar isso. Né? Só broncas que aconteceram no século XX, que os caras jamais imaginariam, a gente teve 2 guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra, sem falar nas outras tantas guerras que se teve. E que usaram a tecnologia para dissipar milhões de pessoas. Exatamente. Em nome de ciência. Isso. Né? Em nome de uma cobiça, né? Em nome de uma afirmação de superioridade, né, de uma nação sobre a outra, de afirmação, eu tenho arma melhor, eu tenho o soldado melhor, eu já mandei o homem para a lua primeiro, eu mandei... Então, a ideia de que se esperava que o século XX fosse maravilhoso foi por terra, né? Porque nenhum desses eventos, eles eram pautados na razão, muito pelo contrário. Era a ganância, era o consumismo, né? Diga, Gi, que você queria falar. E eles achavam que ia estar tudo muito equilibrado e, pelo contrário, as pessoas estão totalmente desequilibradas. Se eles estavam pensando no século XX, se eles chegam agora no XXI, exatamente, eles veem pessoas totalmente desequilibradas. Pois é.
E aí é quando o texto fala para a gente, mas será que todo esse pensamento pautado na razão, ele levou a humanidade, né, a nossa espécie, a uma ideia de felicidade? Nós somos mais felizes hoje, né, do que éramos há 100, 200, 300 anos atrás? Nós que eu falo, estou falando de humanidade. Nós somos mais felizes hoje, né? E é justamente onde o Bauman ele vem falar da questão do amor líquido, né? A ideia de que hoje as relações afetivas, elas são muito voláteis, elas escorrem pelas mãos, né? Às vezes, claro que isso a gente não pode generalizar, mas, por exemplo, é muito comum as pessoas estarem se relacionando com uma pessoa aqui, mas com aquela perspectiva que se aparecer alguém melhor, eu deixo você... Chamado amor livre, que achar que... Que é o amor líquido, que o Bauman fala no livro dele. Sem vínculos afetivos. Não, é o chamado amor sem... O amor sem afetividade, sem criar vínculos e laços, alguém devia ter dito essa frase, essa expressão para o Bauman quando ele era vivo. Ó, a gente traduziu aqui no Brasil a tua teoria para aqui é a fila anda. Verdade. Mas é isso mesmo. Então, quando se questiona, mas então, o pensamento pautado na razão trouxe mais felicidade? Não trouxe, tá? Nem tampouco trouxe um bem maior para a comunidade. Aquela ideia de esperança fracassou, né? A humanidade estava se autodestruindo, né? Você tem eventos que de racional não tem nada, como, por exemplo, as bombas atômicas, né? Um país indignado em retaliação a algum tipo de coisa que não lhe agradou, chegou lá, soltou uma bomba que matou milhares instantaneamente e milhões a longo prazo. Fazer essa questão de histórica e tecnologia muito com o Hitler. Sim, ele usou a tecnologia, o Holocausto. Povos, né? Que ele não dissipou só o judeu, foram negros, índios, várias raças, que ele achava de criar um ser perfeito. E ele usou a tecnologia, a ciência, em prol dessa destruição humana, né? Porque ele foi uma pessoa que fez uma destruição humana terrível. Assim, se você for falar historicamente da humanidade sofrida, o Hitler, eu acho que ele é um exemplo que mata tudo, né? Criou totalmente. Segunda Guerra Mundial, né? A ideia do Holocausto, a ideia da raça ariana, da raça superior, né? Onde já os caras lá no século XIX sonhando com harmonia no século XX, onde que eles imaginariam isso? Que ia ter uma galera em pleno século XX pensando que uma raça, uma etnia, no caso, é melhor do que outras, se considerando puro, quando a gente sabe que não existe raça pura no mundo, né? Todo mundo é miscigenado, não tem como, certo, gente? O mais branquelo que seja lá a galera da Alemanha, por exemplo, né? Mas se a gente for olhar para a questão genética, né, dos antepassados, houve miscigenação étnica. Então, que raça pura é essa, né? Então, não fazia muito sentido. E aí, como foi bem dito, a tecnologia ela passou a ser utilizada, né? O que era para ser em bem comum, ou seja, no bem do coletivo, foi utilizado de forma errada, né? O próprio Einstein, né, fala isso, né? Que se ele soubesse que as ideias dele seriam utilizadas para coisas tão danosas, ele não teria, né, disseminado. O próprio cara lá, esqueci o nome dele agora, fugiu, que desenvolveu a energia nuclear. Gente, a energia nuclear foi pensada para substituir energia que eram muito poluentes, né? Então vamos usar a energia nuclear, que polui menos, imaginava-se. Também pode ser usada no que diz respeito a tratamento, né, de saúde. Aí pegaram a ideia porque a energia nuclear, aquele ataque, né? Você tem tratamento de câncer, por exemplo, baseado em energia nuclear, né? Que ataca as células. Se essa energia em pequena quantidade mata células, por que em grande quantidade? O que ela vai fazer? Vamos testar? Aí fizeram bomba atômica, né? Tudo a ver com razão, só que não. E aí a gente vai ver justamente a ideia da modernidade sólida, tá?
pautada na razão e na esperança, para a pós-modernidade líquida, que é essa pós-modernidade que foi sendo, né, construída ao longo do século XX e agora, mais do que nunca, está aqui para a gente, certo? Essa fluidez, tudo é muito fluido, tudo é muito, passa muito rápido, né? Se transforma muito rápido. E aí a gente vai ter uma desconstrução da ideia de comunidade, né? E essa desconstrução da ideia... Parei que a minha gata passou aqui na frente do computador. E essa desconstrução da ideia de comunidade rompe laços, né? Não só sociais, mas rompe laços morais, a questão da moral deixa de existir ou está em séria crise, e a questão emocional, né? Não à toa, a doença do século XXI, qual que é? Qual que vai ser a doença que mais vai afligir a humanidade no século XXI? Já está afligindo, né? Mas que tende a piorar muito. Qual que é essa doença? Eu Vocês acho sabem? que essa é a depressão. Depressão, ansiedade, Depressão, ansiedade, angústia, problemas psicológicos é Exatamente. tudo deixando a mente humana cresceram muito... muito. A mente Exatamente. humana está muito frágil, muito sensível, é muita informação, é muita coisa para... Isso. Justamente por conta dessas transformações é que o emocional, o nosso emocional, ele está completamente abalado. Então, cada vez mais suscetível a sucumbir, né, a ruir, que é justamente os problemas no que diz respeito à psique e ao lado emocional nosso, que é a depressão, é o mal do século, né? As pessoas falam bastante sobre isso, tá? E somado a isso, como a gente já vinha falando antes, a questão da desregulamentação do trabalho. Então, isso também influencia. Então, as pessoas hoje têm medo, né, de, por exemplo, perder o emprego, né? As relações afetivas estão instáveis, né? Então, tudo isso, e ao mesmo tempo, a sociedade do consumo, né? Eu preciso me afirmar por aquilo que eu tenho. Então, eu vou comprar, vou consumir, vou atrás, certo? Então, tudo isso causa, né, uma instabilidade tremenda. E aí é quando o autor ele usa uma expressãozinha chamada que nós vivemos numa sociedade de risco. A gente está o tempo todo em risco, né? O tempo todo. Ou seja, se eu estou correndo risco, eu não tenho segurança. Se eu não tenho segurança, eu estou em instabilidade, né? Então, se eu não tenho estabilidade, se eu não tenho segurança, eu não tenho certeza. Então, essa é a tônica, tá, das relações sociais do mundo hoje. E aí, como é que a escola, né? Tudo isso foi um preâmbulo que eu quis fazer para vocês, né? Entenderem o que é essa modernidade, o que é essa pós-modernidade, ou como o Bauman chama, essa modernidade líquida, para chegar na escola, tá, gente? Que é a nossa praia, né? Onde a gente quer conversar, certo? E aí a gente remonta ao que a gente discutiu na nossa disciplina passada, né? Que é a ideia dos sistemas de ensino, os sistemas de educação, tá? E aí a gente tem que passar a buscar, no que diz respeito à escola, né, um sentido, né, que esse sistema educativo ele precisa ter. Como assim um sentido? Um rumo, um caminho, um objetivo, tá? Então, é fundamental que se tenha claro quais são os objetivos da educação, tá, gente? A gente tem que ter isso muito claro, tá? E a escola, né, ela permanece, e aí é uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês, outros professores já falaram para vocês, e eu acho que vocês têm esse discernimento, né, de ver que é verdade isso que eu estou falando para vocês, que a escola está praticamente imóvel. Enquanto o mundo está mudando, as relações sociais estão mudando, a escola parece que parou no tempo, tá? E eu não estou falando só a nível Brasil, não. A gente está falando, né, a nível mundo, tá, gente? Até mesmo a questão espacial da escola, ela continua a mesma disposição, a mesma estrutura
do século XIX. Só que a gente está no século XXI, né? As relações sociais do século XIX eram outras, totalmente diferentes das relações sociais do século XXI. Mas a escola permanece engessada lá atrás, que é justamente um dos grandes motivos que a escola ela é desinteressante para os estudantes, tá? Foi feita uma pesquisa que diz o seguinte, que os adolescentes, no caso foi pesquisa com adolescentes, os adolescentes eles adoram ir para a escola, mas eles odeiam assistir aula. Por quê? Não parece um contrassenso, né? Os adolescentes adoram ir para a escola, mas eles odeiam assistir aula. Porque eles, na escola, eles interagem com os amigos, né? Eles conversam, enfim. Eles gostam da sociabilização que a escola oferece, mas detestam a funcionalidade básica da escola, que é as aulas, né? Que é promover educação, que é promover construção de conhecimento, que é aquilo que a gente já falou na semana passada. Isso porque a escola do século XXI, ela é a mesma escola do século XIX, ou seja, completamente desinteressante, tá, gente? E aí, ela vai seguir um modelo de cultura, tá? Que é justamente um modelo de imposição do Estado, certo? Um modelo de imposição do governo. Então, as determinações de como as escolas devem trabalhar, né, vem do governo. E aí, é uma escola que basicamente está preocupada única e exclusivamente com um controle, certo? Eu só quero controlar os ímpetos dos estudantes, basicamente isso. Todo aquele discurso lindo de que escola é para formar cidadão, de que escola é isso, que escola aquilo outro, se a gente for analisar friamente, né, a funcionalidade da escola, ela é de controlar. Eu estava justamente conversando sobre isso, né, por esses dias, justamente porque está se falando cada vez mais na questão da volta, né, para as aulas presenciais da educação básica em relação à educação superior, né? Eu não sei de nada como é que vai funcionar, nem me perguntem. Eu estou tão, né, não estou no mesmo nível de vocês nesse sentido. A gente está esperando para ver o que vai acontecer. Mas estou falando de educação básica, está se falando muito, né, da volta para a educação básica. E aí a grande questão de muita gente é: muitos pais estão preocupados, né? Tem aqueles preocupados que não quer mandar o filho para a escola em meio a uma pandemia por questões de saúde, mas tem muitos preocupados por outra perspectiva. Eu estou trabalhando, meu filho não pode ficar em casa, vai ter que ficar na escola, né? Porque não tem que a criança fique, ele tem que ficar na escola. Então a escola, qual a função da escola então dentro dessa perspectiva, né? É um depósito, né, de controle. Então está totalmente deturpado qual que é o sentido e qual que é a funcionalidade da escola. A escola não está ali para controlar. Oi? Acho que acha, professora, que a escola não é um local educacional, é um hotel. Por exemplo, a escola que eu trabalho, os alunos, os pais é para pegar esses alunos 11h30. Tem pai que vai pegar os alunos 12h30, 1h da tarde. Quer dizer, eles planejam o horário da criança conforme o horário deles, como se a escola deixando sobre os professores e os funcionários a responsabilidade. É um depósito, a escola é um depósito de criança, quando não deveria ser, né? Então, é uma grande questão. Então, qual é a função da escola? Então, friamente falando, né? Aí a gente tem muito essa perspectiva de controle, de civilizar, ou seja, de tornar as pessoas civilizadas. Aí tem a ver com a questão de cidadania que a gente falou semana passada. Mas, ao mesmo tempo, é controle, é impor um determinado modelo, tá? Que é um problema, porque hoje, Baldwin falou, os sujeitos são cada vez mais individuais, os sujeitos estão se emancipando, né, pensando por si só, são tantas transformações e a escola ainda quer ter esse mesmo perfil civilizatório e de controle, né? O Michel Foucault, acho que não sei se eu já falei para vocês, ou se outros professores já citaram. Ele estuda muito, né, a ideia das instituições
de controle. Então, ele coloca no mesmo nível, né, os hospitais psiquiátricos, né, que a gente conhece também como sanatório, as prisões e as escolas, como se tivesse, né, como se fossem, sim, as mesmas coisas, porque no frigir dos ovos tem a mesma função, né? A ideia de regular, a ideia de controlar. Gente, vocês acham que a escola tem que ter a mesma função, né, que um presídio, que isso, vigiar e punir, isso mesmo, João, no livro do Foucault, que uma instituição psiquiátrica? Vocês concordam com isso? Né? Foucault ele não defende, ele fala que a escola está no mesmo nível que prisões e hospícios, sanatórios, no caso. Mas né? se todo mundo começar a pensar assim, acho que o negócio fica mais difícil. Mas a análise do Foucault, que ele escreveu isso daí, né, não está muito distante da realidade, não. Né? Quando ele fala que no presídio tem aquela figura que, né, os agentes penitenciários. Aí você vai para a escola, tem um coordenador de corredor, coordenador de disciplina, né? Que é, se a gente for, né, é perturbador, mas se a gente for olhar bem direitinho, né, e principalmente, infelizmente, escolas de periferia, escolas públicas, né, e escolas... Isso é muito notório, por exemplo, com escolas que têm, né, os anos iniciais e os anos finais, né? Muitas vezes os adolescentes são tratados como eu trabalhei numa escola que só tinha uma entrada. Aí você falando assim, dá para a gente fazer essa comparatividade de verdade. Porque só tinha uma entrada à escola, era um prédio alugado. Muitos prédios em Jaboatão, eles são assim, só tem uma saída. A escola, se houvesse um incêndio, seria terrível, porque não tinha outra saída. Todas as normas de segurança. Exatamente, mas era um prédio alugado, enfim. Aí tinha uma coordenadora que ela era realmente muito porreta, assim, ela exigia muito. Então, os meninos realmente, os alunos, que lá era do 6º ao 9º ano, tem aluno de 14 até os 15 anos, e eles diziam que a escola não era uma escola, que era uma FEBEM, que era um presídio, eles faziam essa comparatividade por conta disso. E por conta da normativa da direção exigir, né, normas. Então, realmente, olhando por esses termos técnicos, ele está certo, né? Tem essa questão aí. É desagradável, mas é uma realidade muitas vezes, né? A gente sabe, claro, eu não tô simplificando, generalizando, nem simplificando o problema, mas em muitas escolas é preciso ter um policial, né, dentro da escola. Aí você para e pensa, gente, e o policial não está ali para garantir a segurança dos professores, a segurança do patrimônio. Não, o policial está ali para observar e tomar conta dos estudantes, né? Isso é muito perturbador, se a gente for olhar direitinho, tá? E aí, as escolas, dentro dessa lógica, né, dessa lógica de controle, de regulação, elas formam indivíduos normalizados, ou seja, eles é como se fosse uma fábricazinha, né, que os indivíduos têm que sair todos iguais, todos na norma. E um exemplo muito grande disso, por exemplo, no caso agora trazendo para o Brasil, é essa lógica de uniforme, farda, né? Já não deixa o indivíduo, ser singular. Não, todos têm que usar a mesma roupa, todos têm que sentar em fila, né? Toda essa estrutura, né, escolar é uma estrutura que funcionou, como a gente falou, lá no século XIX, quando a sociedade era outra completamente diferente dessa nossa, né? E aí essa ideia de que formam indivíduos normalizados, quando na verdade a gente sabe que tem que formar indivíduos críticos, indivíduos criativos, né? E não indivíduos, né, que saem lá com o cabrestozinho assim, né? Tem que pensar daquele jeito, tem que ser daquele jeito, o único foco é conseguir passar num Enem ou arrumar um emprego, só pensar nisso. Isso me lembra muito aquele clipe, né? Acho que vocês já assistiram,
o Another Brick in the Wall, né, do Pink Floyd, né, que é as criancinhas, né, como se fosse numa fábrica, né, as crianças sem rosto, justamente sem identidade, sem individualidade. Olha que o Pink Floyd escreveu aquela música, né, em meados do século XX. E a gente ainda vê isso hoje, em século XXI, né? E aí, a escola, em vez de ser formadora, ela é transmissora de informações prontas. É diferente, gente. Sejam sinceros comigo. É diferente? A escola hoje não é transmissora de informações prontas? A gente, por mais que a gente entende, assim, pensando, né, no que diz respeito, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, em uma escola particular, que tem lá o livro didático, né? Eu tenho essa experiência tanto na escola pública quanto na escola privada. Acho que quem também aqui já tiver escola privada também pode me ajudar com essa perspectiva. Mas tem lá o livro didático. Se tu não trabalha aquele livro didático da primeira até a última página, certo? Com o teu estudante, independente de qualquer coisa, tu não deu aula direito, né? Como... Onde foi falado sobre isso na aula de metodologia de português, sobre essa cobrança. E muitas vezes, quem está em sala de aula, acho que elas cobram, os pais cobram dos pais, dos professores, até porque eles pagam e eles acham que a criança vai aprender se toda aquela página, aquele livro tiver... E muita coisa do livro didático, ele é diferenciado, não dá para acompanhar o que o professor cria, um planejamento. Muitas vezes o livro é diferente do que foi planejado pelo professor. E acompanhar esse livro didático, muitas vezes, é um desafio, porque tem essa dificuldade. Mas os próprios pais cobram isso, né? Da escola, da direção, de todo o planejamento. É uma reação em cadeia, né? Esses pais, eles foram educados numa escola que tinha o livro didático, ele acha que a única forma, a forma mais correta ou mais eficiente do filho dele aprender é fazer tarefa à torta e à direita, né? E aí eu volto a usar um exemplo que eu já usei com vocês, que foi o exemplo da Finlândia, né? Que, por exemplo, eles começaram abolindo tarefa de casa. Parece surreal. Mas educação infantil não tinha tarefa de casa. Aí, a partir de que ia para os anos iniciais, aí ia gradativamente, né? Primeiro, segundo ano, só tinha atividade para casa 2 vezes na semana. Aí, quando ele vai ficando maiorzinho, é que vai tendo mais atividade para casa, né? Mas eles entendiam que o espaço formador e educacional, no que diz respeito à educação formal, era da escola, principalmente na educação infantil, que os pais, né, em tese, não deveriam se envolver nesse processo, tá? E a gente está vendo o quanto isso é problemático agora, né, durante a pandemia, em que, só um minutinho, Jéssica, em que os pais, muitos deles, enfim, alguns deles, estão precisando se colocar nesse lugar, né, de ensinar, né, os seus filhos em casa. Diga, Jéssica, pode falar agora. Eu estava assistindo uma live com o José Pacheco, aquele de Portugal, que criou a escola da Ponte. E ele estava falando desse sistema falido que a gente tem no Brasil, né, educacional. Essa questão de decoreba, né? Que a gente estuda, a gente educação decora reprodutora, para fazer. Reproduzir. Isso. Ele falava assim, quando eu estava lá e o pessoal começava a falar aqui do Brasil, eu parava assim para observar, gente, como a gente está atrasado, né? A gente estuda, a gente decora, a gente faz um bando de criança nos anos iniciais, no fundamental, até na faculdade, a gente decora para fazer uma prova, para tirar uma nota boa e a gente não sai disso, entra ano, sai ano, para governo, sai governo, e a gente vai repetindo os mesmos erros o tempo todo. E assim, e quando pensa em ter uma mudança, a sociedade é a primeira a cair em cima. Os pais é contra, a diretoria também, aí alguém do governo, alguém é contra, outro é a favor, é aquela confusão, e a gente não sai disso o tempo todo, a gente fica nessa
nesse bolo e a educação não vai para frente. Outros países avançam. Pode falar. Uma tentativa, talvez, de tentar romper um pouco com esse ciclo é a BNCC, né? Que vem trazendo em suas competências gerais, embora eu tenha críticas, né, ao documento, mas ele vem, pelo menos numa perspectiva teórica, né, de a formação do indivíduo ela ser muito mais do que acadêmica, né? Ela é uma formação no que diz respeito às habilidades sociais, às habilidades emocionais, né? As habilidades, né, tecnológicas, né? O saber lidar com a tecnologia, né? Enfim, mas, ao mesmo tempo, é um documento normativo, né? É um documento que acaba envolvendo mais política do que a parte educacional, né? Infelizmente, a gente sabe que isso está diretamente relacionado, até porque no tocante à educação, por exemplo, no Brasil, é uma questão institucional, né? De obrigação do governo oferecer educação para a população. Na realidade, às vezes eu fico lendo a BNCC, ela é só uma maneira de manipular o ano letivo das escolas, porque é um padrão que tem que seguir, todo planejamento escolar tem que ser feito à base de tudo aquilo que está escrito ali. Então, realmente não tem como fugir da política, porque ela foi criada para tentar manter um padrão de controle. Não, quero que seja assim, tudo tem que ser planejado, porque o planejamento anual é feito tanto no privado como no estadual, municipal. Não foge a regra, porque é uma só. Pois então, mas em contrapartida eu entendo a necessidade da gente ter um documento, né, que tente universalizar a educação no país, para tentar numa lógica, né, pelo menos teórica, de equidade, né, de igualdade entre mas se já criaram do país. Se já criaram normas, então eles não têm interesse de mudar, que nem a Jéssica falou, o Colégio da Ponte. É dar oportunidade de autonomia, tanto para os professores como alunos, terem suas opiniões formadas, saber o que querem fazer, por onde quer aprender. E eles não querem soltar, deixar a ponta solta, para não ter como controlar isso. Então, esse o real motivo. Qual o contrário do controle, né? Qual o contrário de controle? Não é descontrole, pelo contrário, é liberdade. E quando a gente fala liberdade de pensamento, né, a gente está falando em formar indivíduos criativos, indivíduos reflexivos, indivíduos críticos da própria realidade. Então, é aquela máxima, né? Então, a gente não... A educação no Brasil, ela segue uma agenda, né? Ela segue uma tendência de manter essa reprodução. Ele comentou assim, o que acaba gerando, o Pacheco, o José Pacheco comentou, que o que a gente acaba gerando é muito burocracia, em inúmeras provas, em inúmeros exames que fazem. A gente falou sobre uma isso burocracia sem fim. A gente vai criando tanta burocracia que a educação, às vezes, ela fica para trás, né? O foco principal, a gente vai se perdendo, porque tá ficando tudo muito burocrático, e isso era o maior medo, né? E pautado em resultado, essas coisas, né? Exatamente. E está se perdendo, infelizmente está se perdendo. Aí até que ele fala assim, que, né, as escolas não são paredes, né? As escolas são formadas por pessoas, por alunos. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Isso. Para a gente não perder isso. Porque no rumo que o Brasil está, a gente está numa aceleração para essa decadência. A cada dia pior. Exatamente. Então, se a gente está fazendo, né, essa crítica a essa escola contemporânea, né, pensando a nível Brasil, né, a gente tem que entender como é que se deveria ser essa escola
essa escola, assim, tem a escola real e tem a escola ideal, né? Como deveria ser essa escola ideal em tempos pós-modernos? Como seria a escola em tempos pós-modernos? Estão me ouvindo, gente? O pessoal está falando que está mudo. Eu estou escutando sim, professora. Inclusive, voltando um pouco sobre a questão da BNCC, existem outros documentos que antes o professor ficava como centro do aprendizado, enfim, eu nem me lembro agora qual é. Mas, assim, eu acho a BNCC bastante, assim, útil também, né? E eu acho que, assim, depende muito da instituição, essa questão do currículo da escola, o que vai ser feito. Porque eu acredito que, por exemplo, numa escola mais tradicional, eles vão seguir um padrão mais assim, tradicional, e numa escola talvez que não seja tão tradicional assim, seja uma escola mais democrática, enfim, eles vão dar mais autonomia aos professores, sim. Tem esse padrão, tem a BNCC para se guiar, para tudo que, assim, no meu ponto de vista, melhorou bastante esse documento até aqui. Lógico que precisa melhorar mais, mas eu acho também que isso da questão de autonomia dos professores também vai muito de quem está à frente da instituição, sendo ela mais tradicional ou mais democrática. Pois é, mas aí são questões pontuais. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em educação pública, nenhuma rede, né? Aí é complicado quando a gente fala de tradicional versus inovadora. Embora que a grande maioria das instituições hoje, pensando no Brasil, elas são instituições preparatórias para exames, para concursos, para provas, né? Não são escolas formadoras de indivíduos, né? Até porque a escola, a gente já viu isso, segue a loja de mercado. São as tradicionais e as taxistas, aquelas que, mas todas têm que seguir a norma do BNCC, é isso que a gente está falando. Não é questão administrativa da autonomia ao professor, mas o professor ele vai ter sim autonomia, mas tem que sair de cima do BNCC, que está ali as normativas determinadas para que possa seguir o parâmetro escolar, é isso que a gente está falando. Tem escolas que são tradicionais, sim, as que dão autonomia aos professores, sim, até para facilitar o indivíduo, que a gente está educando indivíduo, pessoas que possam decidir suas vidas, não é isso? Isso. Mas aí, eu acredito que não deveria existir isso, né? É isso que a gente precisa de um documento, sim. Mas aí que tá, um documento para quê? Para educar, para transformar cidadãos. É uma pauta bem... O documento é formalizado... Eu também acho que precisa ter educação. Eu também acho que precisa ter educação transformadora. Eu também acredito que precisa dessa educação transformadora. Exatamente, mas aí é que tá. A gente está falando de formar opiniões. A questão é ter normas, que o BNCC é aquela norma que é para todo o padrão escolar. Não é a dar autonomia ao professor. Dar autonomia ao professor, sim, mas na hora da prática, na hora que a gente vai prestar conta de planejamentos, a gente tem que planejar de acordo com o BNCC. É isso que ninguém está saindo do padrão de normas. Tem que existir. Até por questão de manter todo um equilíbrio político, direcional, de tudo. Mas a gente está falando de formar cidadãos, opiniões. Será que era obrigatório, deveria existir essa normativa? É a gente dar um passo para trás todas as vezes que a gente faz um planejamento, como professor, eu não estou em sala de aula, mas vamos dizer um professor que está em sala de aula, você faz um planejamento todo de como o seu aluno vai desenvolver aquele planejamento, aquela aula, e de repente você se depara com a burocracia escolar. Você não pode, mesmo que esteja com autonomia, mas eu já vi isso acontecer. O coordenador falar para o professor que não era daquele jeito, tinha que mudar. Então, é isso, seguir normas. Haveria isso? É essa autonomia? Ô, Cássia, assim,
A necessidade do documento, ela é concreta, ela é fato. Exatamente, até porque, se não, seria meio como era antigamente, né? Bem bagunçado o que dizia respeito à educação. Então, na escola aqui em Pernambuco, no interior de Pernambuco, se trabalhava o conteúdo, enquanto na escola com a turma do terceiro ano do fundamental. Quando você ia lá para uma escola lá no Mato Grosso do Sul, no mesmo período, né, na mesma turma, se trabalhava uma coisa completamente diferente, né? Faz necessário essa ideia de unidade, e aí a BNCC ela surge para isso. O que a grande crítica, né, é muitas vezes a forma, né, impositiva e o uso, como foi falado aqui, né, de muitas vezes político, tá, de um documento como esse. Embora, acho que eu já falei isso para vocês, vou reafirmar, a BNCC ela não é um documento de governo, não foi o governo A, o governo B, o governo C, né? Ela é uma política de Estado, e o Estado é fixo, não é transitório. Os governos é que são transitórios, tá? Então, a BNCC é algo, né, do mesmo jeito que foi a LDB, né? É uma política de Estado, não é uma política de governo, tá? Então, assim, eu entendo, né, e concordo com a necessidade desse documento, tá? Mas eu também vejo pontos positivos e pontos negativos dentro desse instrumento, né? Eu acho massa que ele vem falar claramente da importância de se trabalhar o indivíduo não só cognitivamente, né? Não só ensinar português, matemática, história, geografia, mas além de ensinar tudo isso de forma, né, significativa, eu também preciso trabalhar com o meu indivíduo, coeficiente emocional, habilidades sociais, como lidar com o outro, né? Que são, infelizmente, problemas que estão aí gritando ao nosso redor. Então, quando eu vejo um documento pautado, entre outras coisas, nessas temáticas, eu fico mais tranquila, né? Tá lá, é documento, né? Então, eu tenho que trabalhar, por exemplo, a educação para a diversidade, certo? É uma coisa que a gente vai falar mais para frente aqui no texto, e vamos falar mais para frente também em outra aula, sobre a questão da educação democrática e educação para a diversidade, certo? Então, a gente precisa, né, eu acho muito positivo nesse sentido, né, de fazer uma releitura, tá, de sociedade e tentar trazer a sociedade para dentro da escola, ou seja, o que está acontecendo na sociedade para dentro da escola. Exemplo disso, que parou tudo aqui, vocês estão me ouvindo? Agora sim, professora, agora eu consegui ouvir. Oi, Ju, agora Estou me ouvindo, sim. gente? É que tá tudo Sim, parado. sim. Pronto. Não sei se foi uma instabilidade aqui na rede que ficou tudo congelado. Eu não sabia se vocês estavam prestando atenção em mim. Então, assim, quando a gente fala, né, de tentar trazer, por exemplo, dentro da BNCC, tem mais de uma competência trazendo a importância de se trabalhar a relação com o mundo digital, né? Isso é uma preocupação em tentar sintonizar a escola com a sociedade que a envolve. A sociedade que a envolve é uma sociedade tecnológica, é uma sociedade da informação, é uma sociedade, né, onde a comunicação é instantânea, onde as relações são estabelecidas através de redes sociais, como a gente viu no vídeo, tá? E as crianças e os adolescentes, eles têm acesso à informação muito mais fácil do que na época da gente, né? Na época da gente, quando a gente não tinha internet, muito menos celular na mão, qualquer coisinha dava uma gulgada lá e contra-resposta, né? Pelo contrário, essa geração de agora, eles têm tudo na mão. Só que, será que eles estão sabendo lidar com essa informação? Será que eles estão sabendo lidar com a questão da tecnologia? A gente tá vendo que não. Por isso que está lá na BNCC a importância de se trabalhar a relação com o mundo digital, tá? Então,
é até uma coisa que eu marquei aqui para conversar com vocês em relação justamente, né, à questão da tecnologia. Se a gente falava que a tecnologia transformou o mundo no século XIX, né, com a energia elétrica, com combustíveis fósseis, enfim, imagina hoje, né, que a gente tem a tecnologia digital, né, as TICs, tecnologias da informação e comunicação, né, cada vez mais disseminadas. Então, as transformações, tanto é que a gente está falando, né, de uma nova era histórica. Né? A gente já está falando de uma sexta era histórica. Teve pré-história, antiguidade, idade média, moderna, contemporânea, e a gente já estaria vivendo uma sexta fase histórica, que é justamente essa fase, que ainda não se tem o nome para ela, mas que o marco, né, de fim de uma era e de início de outra é justamente o advento da internet. Tanto é que um principal livro do Bauman, né, que é o Modernidade Líquida, ele escreveu justamente ali no finalzinho dos anos do século XX, ali, final da década de 90, eu não sei se vocês lembram, que existia um medo muito grande, talvez o pessoal mais, né, de mais idade, o pessoal mais novo talvez não, mas o pessoal mais antigo, assim, existia um medo muito grande que acontecesse o chamado bug do milênio. Vocês lembram disso? Alguém de vocês lembra dessa situação? Bug do milênio, todo mundo estava aperreado, né? Porque os computadores eles foram planejados para pensar em escala numérica, só que eles não foram preparados para pensar quando não se tem número, quando a escala é 00, que era o que ia acontecer, né, na virada de 1999 para o ano 2000. Seria 00 o final dos algoritmos lá dos computadores. Então, eles achavam que os computadores eles iam surtar, porque eles não iam entender esse sumiço de número. Deixou de existir número, só tem 00, que é o final, né, do ano 2000. Né? Então, isso causou uma tensão muito grande. E isso refletiu muito o que o Bauman quis dizer com essa sociedade líquida, instável, insegura. Diga, Gi. Eu lembro que nessa época, nessa virada do ano 2000, a gente via até pessoas na rua achando que o mundo ia acabar. Por conta, né, que a internet ia surtar. Era, que a internet ia surtar, o bug do milênio. Isso, que a vida de todo mundo estava digitalizada, né? A vida de todo mundo estava conectada via internet. Então, se a internet deixa de existir, a gente ia voltar para as cavernas. Né? E a gente não tinha nem ideia do que ainda vinha de tecnologia por aí, né? De 2000 para cá, 20 anos depois, minha nossa, o quanto tudo não mudou ainda, né? Isso. Se o século XX ele apresentou para a gente transformações incríveis em 100 anos, que é algo assim extraordinário, o século XXI está muito mais rápido. Né? A gente tem hoje impressora 3D, a gente tem... Eu nem sei, é tanta coisa fantástica, né? Nanotecnologia, né? O celular no relógio, enfim, a gente tem tanta coisa, né, fantástica acontecendo, né? E ao mesmo tempo, né, quais as contribuições positivas, digamos assim, que a gente tem com essa... Qual a questão, falando de uma outra palavra que a gente discutiu, será que hoje nós somos mais felizes do que éramos, sei lá, antes da internet, por exemplo? Vocês são mais felizes hoje com a internet ou vocês eram mais felizes antes sem a internet? Eu acho que antes, João. Eu acho que assim, a gente evolui tanto nessa questão de internet, né, de comunicação, e ao mesmo tempo a gente está se perdendo, né? Porque a gente está criando uma época de fake news, é uma sobrecarga de informações mentirosas o tempo todo, que a gente não sabe o que é certo nem o que é errado. A gente está tendo uma geração de crianças que não sabem mais os princípios educacionais, porque é o menino 24 horas grudado, conectado, dados o tempo todo, né?
estão perdendo a infância, porque tem muita criança hoje em dia que não sabe o que é infância. A gente adulto, às vezes, dentro de casa, está perdendo também a essência, porque é um quarto, na sala ou na cozinha, e aí daqui a pouco a gente se vê falando pelo WhatsApp, né? Já Pessoas me dentro de peguei. casa. Já me peguei pedindo também, alguma coisa também. mandando Isso. uma mensagem. Isso é Mensagem. maluco. Então, assim, ao mesmo tempo que, assim, é uma grandiosidade, assim, que uma pessoa está na China e eu estou aqui em São Lourenço da Mata, né? A gente Podendo está tendo aula conversar. remota, que podendo conversar e dialogar. E, assim, e ao mesmo tempo a gente está se tornando tão pequeno, a gente está perdendo tanta coisa, né? E é uma coisa, assim, de se pensar, de analisar até onde vê, até onde é sadio, né? Tem pessoas que não estão sabendo mais diferenciar o lado bom e o lado ruim. Internet agora, principalmente essas redes sociais, virou terra de ninguém. Então, E assim, o tá pessoal vendo fala, muita né? gente. É terra sem lei. Pelo contrário. Não E pode. assim, aí você começa a ver, tem muita gente ficando doente, né? Apresentando muitos problemas de saúde, problemas mentais, transtornos assim que poderia acontecer no futuro e está tudo muito acelerado. Muito rápido. Aconteceu um problema, eu não vou comentar o nome nem nada, mas assim, uma pessoa do trabalho, o filho de uma pessoa, que a namoradinha pôs como se fosse um suposto estupro na rede social, aí os amiguinhos e as amigas se afastando, enfim. A partir do momento que divulgou isso na rede social, esse menino está com crise de ansiedade, esse menino está querendo mais contato na escola. Eu vi a vida desse menino se transformar do dia para a noite num verdadeiro inferno. E assim, se você parar para pensar como o julgamento de outras pessoas, né? As pessoas não sabem em si o que foi que aconteceu, ninguém procura saber nada, é terra de julgamento e cada um que venha e compartilhe e fale e diga o que é. E você vê assim que os pais, os professores não estão preparados, né? Com um bombardeio de informações. E assim, é muito preocupante. É muito preocupante. Então, assim, pessoas que são despreparadas, pessoas, alunos, pais, idosos que não têm esse controle, que não está tendo uma certa maturidade, o limite, a gente está criando uma sociedade extremamente doente e a gente está acelerando isso, principalmente nessa quarentena. O índice, infelizmente, a quarentena veio potencializar muita coisa, né? Muita coisa. Joana botou aqui no chat uma coisa que eu já vinha discutindo isso, né, com outros colegas, né? Essa questão da chamada era do cancelamento, né? Isso. Eu acho que todo mundo está por dentro dessa expressão, né? A era do cancelamento. Fulaninho fez uma coisa que eu desaprovo, ou assim, uma galera desaprova, vamos cancelar fulaninho, né? Sem tem muita gente que acha isso bonito, né? Isso, mas que a gente sabe que no fundo... Vamos procurar entender o porquê, né, que aquela pessoa se expressou daquele jeito, ou qual é a verdade por trás daquela situação, né? Não existe a pessoa. Eu acho que está faltando o diálogo, não está existindo mais o diálogo, né? A gente está na terra de julgamentos o tempo todo, então se você... Por isso que a BNCC traz lá. É importante trabalhar com as crianças a cultura digital. Não é simples, não é ensinar as crianças e adolescentes a usar a internet, até porque isso eles sabem muito mais do que a gente, né? Mas é justamente como usar, se se relacionar. Como né? usar. Inclusive, Mostrou, essa pandemia mostrou, rapidinho, a parte do ensino híbrido, que era uma coisa que a gente estava engateando, né? A gente sabia que existia por alto, mas assim, a gente estava muito acostumado com o tradicional de todo mundo ir para a escola, e era uma coisa que era jogada sempre para frente. E quando veio a quarentena, que veio esse ensino híbrido assim à tona, que acelerou muito isso, muita coisa veio à tona junto com isso, né? De como fazer, de como analisar os pós e os contras, coisas que a gente não tinha noção.
E do mesmo jeito que a gente observa esse tipo, tanto educacional, a gente começa a observar também esse lado da internet, do lado bom, do lado ruim, e assim, a falta de educação que o Brasil ainda não tem, e outros locais, mas a gente fala no Brasil porque a gente mora aqui, que Sim. não estamos preparados ainda. Quando você fala falta de educação, você está se referindo à educação social, né? De se relacionar com outras pessoas, de respeitar o outro. A gente não tem respeito, a gente tem uma intolerância que eu nunca vi, fala um ai, se cria um espetáculo, sabe? E assim, as pessoas não a falta de diálogo. A gente não para mais para escutar, a falta de interpretação de texto, tudo é motivo para... É um estardalhaço, assim, que você fica, gente, pelo amor de Deus, tudo tem os dois lados. E, infelizmente, a gente está numa era que tem hora que você precisa, assim, eu preciso recolher, assim, eu preciso parar um pouquinho, porque isso aqui está ficando, não é um ambiente sadio, é um ambiente doente. Infelizmente, a internet hoje em dia, se você não tiver maturidade para isso, se torna um ambiente doente. Fato. Né? E aí a gente está falando, né, da internet de um modo geral. Mas aí se eu perguntar para vocês, né, vamos pensar, né, friamente. A internet hoje, né, pensando no nosso território, na escola, na sala de aula, a internet hoje, ela é uma vilã ou ela pode ser, enfim, uma aliada? O que é que vocês acham? Eu acho que Eu ela pode acho uma aliada. Uma aliada? Eu também acho uma aliada. Mas como que ela pode ser uma aliada? Eu acredito que, assim, a gente só precisa ser educado de maneira a vir usar ela da forma correta, né? A ter acesso à informação e saber lidar com a informação que está ali disponível para a gente. Eu penso dessa forma. E não só isso, né? Não como me relacionar com a informação, mas como me relacionar com as outras pessoas através da tecnologia, né? Através da internet. Recentemente, que nessa era, né, digital, existe algo que a gente chama de netiqueta, né? A etiqueta para se ter na internet, nas redes sociais, né? Eu achei isso tão legal, tão interessante, que a gente nunca parou para pensar, né? Regras de como se portar na internet. Até, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é aquela regra que diz para a gente, né, numa conversa, não utilizar letras maiúsculas, né? Você está lá conversando, fazendo um comentário de algum post de algum colega ou no chat, enfim, numa discussão, não usar letras maiúsculas. Por quê? O que é que vocês acham? Que a gente não deve usar letras todas as letras? A falar alto, né? A gritar. É o quê? Tá assimilado a falar alto, gritando. A letra maiúscula. Exatamente. Então, as pessoas que estão do outro lado, né, você pode ter errado, ativado o caps lock do seu computador, do seu celular, e tá lá empolgado, escrevendo, quando na verdade você nem tá, né, de fato, querendo ser agressivo, nem gritando, mas já estabeleceu-se, né, que isso é um símbolo de que você está, de uma certa forma, se alterando. Então, por exemplo, evitar você usar, né, letras maiúsculas para escrever todo um texto, né? Isso está dentro da netiqueta. Isso se tornou necessário porque, infelizmente, gente, através de uma tela de computador, de uma tela de celular, enfim, a gente não consegue filtrar, saber exatamente qual que é o sentimento que a pessoa está querendo passar, né? E aí, como é que a gente vai trabalhar com isso? E aí pensando na lógica da educação também. Porque hoje, mais do que nunca, né? Hoje, mais do que nunca, a internet, ela está aí, né? Pode ser nossa aliada? Pode. Mas além de ser aliada ou poder ser vilã, ela agora é uma concorrente.
A internet hoje é uma concorrente nossa. Concordam com isso? O que é que vocês têm a me dizer sobre essa perspectiva de que a internet hoje é uma concorrente do nosso trabalho? É porque é um texto pronto, né, Ju? Eu acho que, por mais que a internet esteja aí aberta com todas as informações, ainda é importante um professor ali orientando, explicando, mostrando com a capacidade de entendimento, porque muitas vezes tem muita informação na internet. Mas será que a gente vai absorver essa informação de uma maneira certa? Será que aquela informação que está ali na internet, ela tem alguma verdade? Porque existe, é que nem a Jéssica falou, tem muito fake news. Então, assim, ela não, eu acho que ela está lá, competindo com o professor, mas eu acredito que o professor ainda tem muita importância, sim, numa maneira de esclarecimento do conteúdo. Agora mesmo, veja, eu tinha uma visão do BNCC, eu não sei se é porque eu tenho uma dificuldade com normas, né? Mas a gente tem que ter essa consciência. Transgressora. Mas a gente tem que ter essa consciência que tem que ter normas, tem que ter regras, senão fica tudo bagunçado, que nem um dia foi. Então, se não tem uma pessoa para orientar, e aí a gente vai ficar, vou ler tudo, mas vou continuar com o meu entendimento negativo. Então, o professor, um orientador, é exatamente para mudar a nossa expectativa de entendimento. Então, eu acho que a internet ele não vai conseguir, eu creio, eu rezo para que isso não aconteça, substituir um professor em sala de aula, substituir um professor presencialmente, né? Então, acredito que não vejo muita concorrência. Mas o que eu queria falar enquanto concorrência é porque muitas vezes, né, crianças e adolescentes, às vezes, talvez um pouco mais, pelo acesso maior, por que elas optam em buscar informação no site, buscar informação no YouTube, né? Buscar informação na rede? Porque é mais fácil. É só porque é mais fácil? Será mesmo? Ou será que é porque, por exemplo, né, a forma como... Isso, é isso mesmo, Ju. É mais atrativo, né? É dinâmico, é rápido, né? Chama atenção aos olhos, justamente porque é uma forma de se comunicar que essa geração está acostumada. A nossa forma de nos comunicarmos na escola, por vezes, não é eficiente. Por quê? Porque nós não estamos... não é que nós estejamos preocupados, mas a forma como a coisa está estruturada, né, ela justamente vem a fazer com que as nossas aulas elas sejam desinteressantes. E aí, quando a gente fala nessas aulas desinteressantes, né, é quando a gente para pensar. A gente precisa repensar o modelo de escola e o modelo de educação. Essa educação repetitiva do decoreba que outrora, né, em algum momento lá atrás, pode ter surtido efeito, pode ter funcionado, mas hoje não funciona mais, né? Então, a gente precisa repensar a escola, a gente precisa repensar a educação, né? Porque sim, a gente está perdendo terreno para as mídias de comunicação, a televisão para o computador, enfim, né, a internet, a gente tem aí os vídeos, né, os canais de YouTube, né, querendo muitas vezes roubar, né? Não é roubar, mas acaba se colocando no nosso lugar muitas vezes, né? Diga, Jéssica. Fui eu, Gisele. É Gisele. Interessante. É interessante que antes da discussão da BNCC, tu estava perguntando para a gente, uma escola moderna, uma escola ideal, o que seria, né? Essa escola ideal. Aí eu estava pensando nesse raciocínio, quando a gente tem as nossas práticas na escola, as práticas educativas, a vivência em sala de aula, ou nos nossos estágios que a gente faz, a gente aprende o que fazer e aprende também o que não fazer, o que é que não dá certo, né? E a gente fica sempre pensando, eu pelo menos penso, poxa, se um dia eu tivesse uma escola eu ia fazer diferente, seria assim, seria daquele jeito.
né? E uma das coisas que eu faria diferente nessa escola ideal seria a construção do livro didático, que a gente estava conversando a respeito dele, né? De que as coisas vêm muito prontas. E com essa evolução da internet, a gente, além de construir essa própria aula, essa nossa aula, a gente tem que construir uma forma diferente, um jeito diferente de fazer. Se a gente sabe, por exemplo, que no segundo ano a criança tem esses assuntos específicos que ele tem que ver, mas por que ele tem que ver daquele jeito que está ali no livro que vem pronto para a gente? Por que não a gente construir as ideias desse assunto de uma forma diferente? De um jeito mais... Eu digo mais, né? O livro didático e o planejamento, como a Kátia tanto falou, né? Esses dois instrumentos, digamos assim, eles acabam também determinando o tempo, né? Sim, então, sim. O meu aluno, ele tem 1 semana, sei lá, 2 semanas para trabalhar substantivo. Passou essas 2 semanas, se ele não atingiu, já vai para trabalhar outra coisa, né? E isso também é um grande problema, porque se a gente tem que trabalhar aquele livro por completo, a gente não pode, né? Vou botar bem aspiado, tá? Perder tempo, né? Em cima daquele conteúdo, porque tem uma carrada de outros conteúdos. E se não fosse somente nesse ano, mas esses conteúdos serão cobrados no ano seguinte que esse aluno vai... Eu acho também que essa correria é a causa dessa grande evasão escolar que a gente vê. Aquele aluno que não conseguiu acompanhar a turma, ele acha que não consegue, que ele fica desestimulado, ele acha que ele é burro e que os outros são inteligentes, porque os outros estão avançando e ele não consegue compreender aquele conteúdo. Exatamente. Então, assim, o professor, ele tem que... A ideia de competência, né? A ideia de, ele tem que ter um olhar muito diferente, um olhar diferenciado para todos os alunos, né? Porque uns aprendem de uma forma, outros aprendem de outra. Então, não adianta a gente fazer um plano, um planejamento, uma estratégia apenas para ensinar, sei lá, 25 cabecinhas diferentes. E aí é como no texto fala aqui, eu até ressaltei aqui para vocês, né, que não cabe às escolas trabalharem de um único modelo de pensar, né? Justamente porque a gente tem uma diversidade, né, absurda de pessoinhas, né, que são oriundas de uma diversidade de como é que eu posso dizer, de mentalidades diferentes. Culturas. Isso. E é quando ele fala que a escola, né, ela não acompanha as transformações no que diz respeito a uma perspectiva cultural, né, aquilo que a gente já vinha falando, escola super atrasada, né? E na verdade, a escola, ela deveria ser, isso está no texto, tá, gente? Eu gostei bastante disso. A escola, ela deveria ser um lugar de cruzamento de culturas, tá? Cruzamento, ou seja, a minha experiência, a minha cultura, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sigo, né, vai se encontrar com o que, por exemplo, né, a Franciele acredita, pensa, né? E isso não quer dizer que o dela vai ser melhor do que o meu, nem vice-versa, né? A gente vai simplesmente cruzar essas duas culturas e aí é papel da escola e papel, né, nosso enquanto professores, possibilitar que esse cruzamento seja de forma enriquecedora para ambas as culturas, falando nesse caso de duas, né, entre duas culturas, a gente está falando de várias, tá? Mas infelizmente o que muitas vezes acontece é justamente, né, uma tentativa de uma sobreposição de um modelo cultural ou de um modelo ideológico, né, sobre os outros. Ah, esse é o certo, essa é a verdade, o que não for isso está errado, né? A gente já viu que a gente está vivendo uma modernidade líquida, não existe verdade absoluta, não existe certeza, né? Existe uma, né, diversidade, porque o texto também fala aqui, né, do que outrora a gente entendia como sendo uma monocultura, uma cultura única que devia ser trabalhada na escola, né? Hoje a gente está falando uma palavra muito comum que a gente ouve, né? É o multiculturalismo, tá? Essa palavrinha multicultural. Hoje o mundo ele é multicultural, tá? Hoje a gente recebe influências, né,
de várias culturas. E aí, esse multiculturalismo ele também está intrínseco dentro da escola. Tá? Se eu sou uma escola que não prioriza, né? Se eu escola, um professor, enfim, que não prioriza valorizar essa diversidade cultural, né? Então, eu estou ainda mais presa à ideia do contrário do moderno, né? Ao atraso, ao antigo. Eu estou cada vez mais presa dentro de um modelo ultrapassado. Então, a tendência, sem sombra de dúvida, é que minha aula seja desinteressante e, pior, né? Eu posso estar prejudicando ou maculando, por assim dizer, permanentemente o indivíduo a partir do meu ponto de vista, a partir da minha perspectiva, que pode vir a ser uma perspectiva limitadora. Ao contrário, em vez de eu possibilitar uma emancipação para os meus estudantes, eu posso limitá-los, né? Pensando no que a gente está falando, no que diz respeito, né, nesse multiculturalismo, né? Se eu não concordo, que é uma questão minha enquanto, né, professora, pessoa, né? Se eu não concordo com determinada coisa, então eu vou chegar na minha sala de aula e vou dizer que está errado, que não presta, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo outro. E dependendo da forma como você trabalha, você pode fazer com que aquelas crianças, elas, né, se tornem reprodutoras daquela mentalidade. Né, gente? Então, a gente tem que também tomar muito cuidado com a nossa postura nesse sentido, né? Não à toa eu pensei e montei essa disciplina para tentar, né, trazer essas discussões, essas reflexões para vocês, tá? Né? Como é que escola que eu quero, que sala de aula que eu quero? Eu quero uma sala de aula, né, pautada no respeito ao outro. Eu quero uma sala de aula, né, pautada no incentivo à reflexão, no incentivo à criação, à criatividade, ou eu quero uma sala de aula, né, dos meus aluninhos reproduzindo, fazendo suas tarefinhas tudo bonitinho, do jeito que é para fazer. Né? E aí é quando a gente tem que pensar bem direitinho que caminhos, né, a gente vai escolher. Então, tanto é que eu quis pensar essa disciplina para vocês nesse sentido, tá? Nesse sentido de possibilitar essas reflexões, né? O meu único intuito aqui é que eu quero que vocês saiam, professores e professoras, né, ainda melhores. E como eu estava falando, né, de que a gente está perdendo terreno para determinadas mídias sociais, né, youtubers, enfim, blogs, agora a moda é os podcasts, né, enfim, entre tantas outras coisas, né, como é que a gente pode, de alguma forma, competir com isso? Mas competir dentro da nossa seara. Não estou mandando ninguém aqui virar youtuber, né, fazer coisas mirabolantes, que eu não me imagino fazendo nada disso, tá? Mas como é que eu vou querer que a minha aula com a minha turma, ela se torne, né, mais prazerosa, que ela se torne, faça mais sentido para os meus estudantes? E aí a gente entra na teoria de um cara chamado David Ausubel. Conhecem o Ausubel? Acho que a gente falou sobre ele semana passada, não foi? O David Ausubel, conhecem ele? E a teoria da aprendizagem significativa, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês o Ausubel e a teoria da aprendizagem significativa. Perfeito, Marcela, né? E aí, caso vocês não conheçam, ou quem conheça, né, eu vou fazer o seguinte, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês uma tarefinha de casa, ou como eu fazia com os meus alunos, né? Uma tarefinha para o lar, porque se eu dissesse que era tarefinha de casa, tinha aquele gaiato que virava. E eu moro em apartamento, professora. Sempre tendo essas figuras, né? Uma tarefinha para o lar de vocês, que é justamente pesquisar sobre o que é essa aprendizagem significativa, né? E dessa teoria do David Ausubel, tá? Vocês vão trazer para mim,
né? Não precisa me entregar, nem fazer nada mirabolante, não. É para a gente começar a nossa próxima aula justamente discutindo, partindo dessa ideia do que é uma aprendizagem significativa. Certo, gente? Podem pesquisar online, fiquem à vontade, tá? Tem vídeos também, ó, falando do YouTube. Tem vídeos também falando um pouquinho sobre a aprendizagem significativa do Ausubel. Tá ok? Então, a gente fica combinado assim. Na próxima aula, a gente tem o texto 3 para começar, para ter a discussão também. O texto 3, deixa eu confirmar aqui para vocês qual que é. É a formação docente na atualidade. A gente vai falar da nossa formação de vocês. Isso que vocês estão passando agora, tá? E aí a gente vai começar sobre com o Ausubel e a aprendizagem significativa. Estamos combinadas e combinados para a nossa próxima aula começar com esse debate, essa discussão. Beleza, então. Bom, meninas e rapazes, acho que vocês têm algum rapaz presente na nossa turma. A gente vai encerrando por aqui, tá? Espero novamente que tenha sido proveitoso para vocês a nossa aula, certo? Vou encerrar aqui a gravação para tentar disponibilizar para vocês e a gente se vê novamente. Cadê que eu consegui parar? Parar a gravação, consegui. E aí a gente se vê novamente na semana que vem. Tá bom, gente? Qualquer coisa, podem me procurar. Se não, tarefinha de casa, o que é aprendizagem significativa. Podem trazer exemplos, se vocês quiserem. Tá bom? Uma boa noite para todas e todos. Bom descanso. Boa noite, professora. Se cuidem, cuidem dos outros, dos seus. Um cheiro para todo mundo, tá? Boa noite, pessoal.